Josué capítulo de número 4, a partir do versos de número 1. Eu vou ler Josué, mas os irmãos irão perceber que todos que viveram ou que querem viver o extraordinário de Deus passaram ou passarão pelo altar de Deus. Vou repetir: todos que viveram ou que irão viver o extraordinário de Deus devem ou deverão passar pelo altar de Deus. Ou seja, só alcançará a promessa do outro lado quem antes morreu no altar de Deus. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do vosso Deus. Do meio do Jordão, cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão que separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Olhem para cá. Quando a presença do Senhor passou, representada pela arca no Jordão, Deus pediu para Josué avisar homens que pegassem 12 pedras e levantassem um memorial fora do Jordão. Quando os filhos futuramente perguntassem: o que são estas pedras? Deveriam dizer: este é o memorial de Deus, só para lembrar que um dia o Senhor passou por aqui. Tu vai dar glória agora. Versículo 9: Deus pediu para Josué pegar 12 pedras e também levantar o memorial. Quando eu era novo convertido, eu li esse texto, eu pensava que somente era um memorial, mas eu percebi que um foi levantado fora e todos conseguiam ver. Mas Deus pediu para Josué no versos 9 pegar 12 pedras e levantar um altar, um memorial dentro do Jordão. Aí eu perguntei para Deus: o memorial que está lá fora todos verão, por que levantar um altar ou um memorial em secreto, escondido, ninguém vai ver? É porque tem altares que nós construímos em público. Mas há altares que nós construímos e é só você e Deus. Antes de tomar os vossos assentos, aonde Deus passa, o lugar que Ele passou nunca mais será comum. Aquele cantinho que um dia você chorou e Deus respondeu, ele não é mais comum. Aquele congresso da UMADEB que Deus te batizou com o Espírito Santo, ou que você aceitou a Cristo, nunca mais será comum. São memoriais que nós não podemos esquecer, que é só você e Deus. Tome seu assento dando glória a Deus.
Foram 400 anos que este povo fora escravo na terra do Egito, até que Deus levantou um líder por nome Moisés, o legislador, para carregar este povo para fora da escravatura, para fora da terra da escravidão e caminhar com eles por um período de 40 anos. Essa geração que saiu do Egito é a geração que viu mais milagres. Quem sabe nenhuma outra geração verá tantos milagres como aquela geração que deixou o Egito pôde vislumbrar. Foi a geração que viu os maiores milagres e foi a geração que viu o maior número de milagres. Quando eles tinham fome, tinha maná do céu. Quando as águas eram amargas, Moisés tocava nas águas de mar, as águas se tornavam doces. Foi este povo que atravessou o Mar Vermelho. Foi este povo que aprendeu a ser aquecido na coluna de fogo de uma nuvem que os acompanhava à noite, mas também uma nuvem que os acompanhava e os direcionava de dia. Mas aqui eu aprendo uma lição extraordinária: milagres não autentificam a nossa fé. O que autentifica a nossa fé não é o número de milagres que você presencia. O que carrega você pelo deserto e te leva à terra da promessa continua sendo o poder da palavra de Deus. Alguém levantou a mão, vou repetir: milagres não autentificam a nossa fé, mas o que te sustenta e te faz permanecer de pé ainda é o poder da palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção neste povo é que o líder dessa nação, e quando eu novo convertido confesso, sempre admirei Moisés e continuo admirando, mas foi difícil para mim ler as últimas palavras ou os últimos capítulos de Deuteronômio e perceber que o homem que atravessou o Mar Vermelho é o mesmo homem que não vai conseguir atravessar o Jordão. Quem estudou um pouco mais do que eu sabe que são de 12 ou 14 até 20 quilômetros de travessia do Mar Vermelho. Mas o pequeno Rio Jordão são somente 90 a 100 metros. O homem que atravessou o grande Mar Vermelho é o homem que não vai conseguir chegar no Jordão e atravessá-lo e alcançar a promessa. Isso nos traz uma lição extraordinária. O que vale não é somente pegar a cruz, renunciar e decidir caminhar com Cristo, mas carregar a cruz, se negar a si mesmo, não é somente no ponto da partida, mas é todos os dias, todos os dias. Alguém entendeu? Eu vou melhorar. O que serve não é somente se levantar e decidir seguir a Cristo, mas é também permanecer até o dia do arrebatamento da igreja. Fiz algumas perguntas a Deus e as respostas estavam no texto. Por que Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, não vai conseguir atravessar o Jordão? Detalhe: quando Moisés saiu da tenda e o povo estava com sede, Moisés se deparou com uma rocha. Deus pediu para Moisés falar com a rocha, mas Moisés está virado, desobedeceu a Deus, representou mal o caráter de Deus e ele feriu a rocha. Moisés era simplesmente para falar com a rocha e Moisés, ele feriu a rocha. Era a segunda experiência de Moisés com a mesma rocha. A primeira vez era somente para ferir e ele feriu e da rocha saiu água. A segunda vez era para ele falar com a rocha, mas ele feriu-a pela segunda vez e Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Alguém poderia perguntar: o que de mal tem? Era para falar, mas ele feriu, está tudo bem. O Deus que é amor, por que não colocou Moisés, que fez tantas coisas, para dentro de Canaã? Porque Deus não trabalha com boas intenções. Deus ainda continua trabalhando com princípios que Ele não abre mão. Mas este Deus não é amor, é amor, mas continua sendo um Deus de justiça e um Deus de santidade.
Há neste texto algo muito profundo tipologicamente falando. E o que é? 1 Coríntios capítulo 10 versículo 4, Paulo diz: a rocha era Cristo. Como a rocha é Cristo, a primeira vez ele é ferido na cruz, e a segunda, quando você encontra ele, não é para ferir mais, é só para falar, invocar. Eu vou repetir: a primeira vez ele é ferido na cruz, e depois é só falar com ele, e rios de água viva jorrarão de dentro de nós. Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, é como se estivesse crucificando Cristo pela segunda vez. Moisés não vai conduzir o povo à terra prometida. Segundo detalhe no texto, Moisés representa a lei, e a lei só serviu para apontar e mostrar o nosso pecado. A lei, Paulo diz aos Gálatas, serviu como aio. A cruz só serve para nos inserir na promessa. A lei só conduzir. Vou melhorar. Moisés, ele só conduz, porque Moisés representa a lei. A lei é o condutor, é o aio, Paulo diz. E o que é aio? É aquele que conduzia como escravo o filho do Senhor para a escola. Ou seja, a lei só conduz, mas quem insere você na promessa é a graça. Por causa desses 10, glória a Deus, eu vou melhorar a minha fala. Moisés representa a lei só conduz até Canaã, mas quem te coloca na promessa é Josué, e Josué é o Yeshua. Vou repetir: a lei, ela só te conduz, mas quem te insere na graça ainda é Jesus. No Monte Nebo, Moisés viu a promessa, contemplou com os olhos, mas não é ele que vai colocar o povo dentro da promessa. Josué, que está há 40 anos no pé do monte esperando a tua vez. Abra um parênteses, jovem, não dá para bajular, nem forçar a porta. Não precisa contratar departamento de marketing e nem impulsionar aquilo que só Deus pode fazer. Em um mundo imediatista, nós queremos forçar, nós queremos a qualquer custo levantar recursos da terra para nos inserir aonde somente aquele que nos chama pode fazer. Por causa dessa mão direita levantada, deixa Jesus fazer no tempo dele. Agora Deus fala com Josué. Detalhe: Josué, ele segue a Moisés 40 anos. A geração que viu mais milagres no deserto foi a geração mais incrédula. Pereceram no deserto. Tem aqueles que decidiram sair do Egito, viram milagres. A todos quantos quiseram vir após mim, decidiram sair do Egito. Só que é um detalhe: saíram, mas não negaram a si mesmo no deserto. Prove, vou falar em parábola, se pegar é glória a Deus, se não pegar pode ficar quietinho. Aqueles que não renunciaram a si mesmo, não negaram a si mesmo no deserto, ainda tinha saudade de cebola e pepino. Segura glória. Quem ainda sente paladar de cebola e pepino e não renunciou e não negou a si mesmo, não está pronto para desfrutar leite e mel. E Deus agora fala com Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo.
A garantia para Josué é a mesma presença que esteve com Moisés, é a mesma presença que estará contigo. Eu vou repetir: a mesma presença que esteve com nossos pais na geração passada, é a mesma presença que carrega e conduz essa geração no presente. Segunda garantia a Josué: onde tu pisar a planta do teu pé, eu darei, eu darei, eu darei, eu darei, eu darei por herança. O que Deus está dizendo: onde você colocar a planta do teu pé, lá eu estarei contigo e te darei por herança. Eu não sei se você vai dar glória a Deus agora. A presença eu garanto, a herança eu garanto, mas tem uma condição. Qual a condição? Medita no livro da lei. Não, pregador, eu gosto do culto do louvorzão, do entretenimento, do cutuca 2 ou 3, chacoalha 10, tudo isso você faz. O que eu quero saber é se você medita na palavra de dia e de noite. Movimento eu sei que você gosta. Eu quero saber se tu ama a palavra, 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 palavra de Deus. Se gosta de chave, porta aberta, Deus está dando vitória, cutuca 5 ou 6, não precisa nem pular na cadeira, não precisa da glória. Mas se é crente que ama a palavra e permanece na palavra, pode adorar a Ele. Josué anda 3 dias de Sitim até o Jordão. Detalhe, diz o texto que ele acordou de madrugada. Leia quando eles dormem, ore quando eles estão reunidos nas mesas, falando do que não presta. Santifica a tua vida enquanto eles continuam amando o movimento e você palavra, santificando a vida, orando quando eles todos estão dormindo, jejuando quando todos estão em glutonaria na mesa. Josué acordou de madrugada, e quem faz na madrugada o que ninguém quer fazer, se prepare. Josué convocou o povo, e eu pensei: vai atravessar o Jordão, vai buscar recursos da terra. Diz o texto que Josué não buscou nenhum recurso humano para atravessar um desafio. Afinal, o desafio era geográfico, mas também era espiritual. Deixando o Egito e o deserto, e na frente a promessa. Qual o desafio? O Jordão. Eu pensei: Josué vai pedir recursos humanos para enfrentar o desafio. Qual foi o recurso? Santificai-vos. Tem crente que ainda ama isso. Santificai-vos, santificai-vos. Tem que ser crente para dar glória a Deus agora. Santificai-vos, porque amanhã maravilhas fará o Senhor no meio de vós. Quem quer viver o extraordinário amanhã, santifica hoje. Josué está diante do Jordão e o povo santificou. Só que Josué deu a primeira ordem: todo o povo fique para trás, e o que vai à frente, a arca, a presença. São 2.000 côvados, a presença na frente e o povo atrás. O que isso significa? Daqui para frente nós não conhecemos o caminho.
Daqui para frente nós não sabemos como vai ser o caminho. E quando nós não sabemos o caminho, a única garantia que essa geração tem é: foque na palavra, foque na presença, foque na presença, olhai para a presença de Deus. Quando nós não sabemos o caminho, a única garantia que nós temos: olhar para a presença de Deus que vai à frente dessa geração. Aí Josué deu a segunda ordem: levantai a arca acima de todos. Por causa desse aleluia, irmã, quando diz para levantar a presença diante dos sacerdotes e do povo, a mensagem que Josué estava mandando é: diante do povo, em nossos cultos, o que é elevado entre nós não é o pregador famoso, não é a cantora famosa, não é nomes de homens. O que está acima de nós continua sendo a presença e o nome que está acima de todos os nomes. Que nome é esse? Jesus, 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 Jesus é o nome acima de quem veio adorar este nome essa noite? Só que diz o texto que Deus pediu para colocar os pés no Jordão. Isso me deixou perplexo, jovem, porque para atravessar o Mar Vermelho lá atrás não precisou colocar os pés. Moisés só estendeu, não tocou na água. O texto diz que ele só estendeu e o Mar Vermelho abriu. Por que lá o Mar Vermelho abriu e não precisou tocar os pés? E por que no Jordão tem que tocar? Porque quando tu saiu do Egito, é novo convertido, as portas abrem. Mas quando já é crente, batizado com o Espírito Santo, que já está com o lombo cingido, ele não abre todas as portas, ele espera os primeiros passos, só para saber se você ainda acredita naquele Deus que te chamou do Egito, te fez permanecer de pé no deserto e não uma Debe com a mão direita hoje levantada e adorando a Ele. Se veio esperando o pregador pedir para cutucar 5 ou 6 que Deus vai dar vitória, errou o endereço do culto essa noite. O pregador veio para lhe dizer: na caminhada da fé, quem decidiu caminhar após ele, renunciar a si mesmo, pegar a cruz e seguir, tem mais não na caminhada do que sim. Tem mais não do que sim? Tem. Porque se Deus só dissesse sim, tu estaria aí no banco hoje sentado mimadinho. Mas o não de Deus, mas o não de Deus, mas o não de Deus faz uma geração crescer com maturidade. O não de Deus nos faz crescer essa noite. Ele abre porta, Ele abre, mas se Ele fechar, dê glória a Deus. Porta fechada é Deus te dando crescimento através dela. Quando eles tocaram nas águas, eu pensei: então agora vai abrir. Coisa nenhuma. Deus fez as águas pararem primeiro, lá na fonte, no topo do irmão. Porque nem toda oração nossa vai ser respondida de forma imediata no nosso tempo. Mas pode pisar o pé, ainda que não venha do caminho que você acreditava por lógica. Ele faz parar na fonte, mas a resposta dele vem no tempo dele. Quando as águas secaram e o povo foi passar, Deus disse: Josué, escolhe 12 homens, cada um representa uma tribo, 12 tribos, pega a pedra do Jordão
e pede para eles levar no alojamento e construir o altar do lado de fora. Quando a outra geração visse as pedras e perguntassem: o que são essas pedras? Diga a eles: um dia Deus passou por aqui. Quando essa geração ela contempla o que os nossos pais fizeram lá atrás, ela tem duas opções: ou continuar levantando memoriais, ou quebrar altares e desprezar o que os nossos pais fizeram no passado. Mas Josué pegou 12 pedras, colocou no Jordão, e Deus pediu para ele levantar um altar escondido, e Josué levantou. Quando as águas voltaram, ninguém conseguia ver o que estava debaixo das águas, mas o Deus que passou por ali, debaixo das águas do Jordão tem algo que só Ele e você sabe, mas aquele lugar nunca mais será comum. Séculos se passam e há uma crise moral em Samaria, reino do norte. Qual é a crise? Nenhum rei que passou pelo trono do reino do norte foram reis piedosos. Todos prevaricaram em idolatria. Todos os reis se inclinaram à apostasia e à inércia. O último deles, Acabe. E Acabe se casa com Jezabel, filha de Etibaal, e trouxera deuses da Fenícia para dentro do contexto de Samaria. Mas em tempos de crise, Deus sempre levanta um profeta verdadeiro. Eu vou repetir, alguém me escutou? Em tempos de crise, de falsos profetas, de triunfalismo, Deus sempre levanta um profeta verdadeiro. Deus levanta Elias com uma sentença profética, e quando Elias disse que não vai chover no decorrer dos anos e nem orvalho sobre a terra, ele estava dizendo: quem é Baal? A partir de agora a meteorologia do tempo será comandada por um único Deus verdadeiro. Que Deus é este? É aquele que você está adorando aqui essa noite. Elias é levado para o Querite, do Querite ele vai para Sarepta, de Sarepta ele vence os profetas de Baal no Monte Carmelo, depois ele vai para debaixo do zimbro pedir a morte, se esconde em uma caverna, e Deus vai o tirar da caverna. Por quê? Porque Deus vai o tomar. Mas antes de Deus o tomar, Deus vai colocar um sucessor. Por causa desse aleluia, irmã, talvez eu sou do teu tempo, que entregava currículo físico para uma vaga. Só que para a vaga de Elias são 7.000 currículos, mas só tem uma vaga. Detalhe, os 7.000 currículos são muito bons, nenhum se prostrou e nem beijou a Baal, mas só um vai assumir a vaga. Mas tem aqueles que acompanham de longe, mas tem aquele que acompanha de perto. Parece que alguém entendeu, eu vou repetir. Tem aqueles que acompanham superficialmente de longe, mas tem aqueles que pegaram a cruz, renunciaram a si mesmo, e dia após dia continua acompanhando de perto. Quem é ele? Eliseu, filho de Safate. Elias foi para o Gilgal, Eliseu foi atrás. Elias foi para Betel, Eliseu foi atrás. Elias foi para Jericó, Eliseu foi atrás. Elias desceu no Jordão, Eliseu foi atrás. Detalhe, todos que acompanham a Bíblia Sagrada sabem. Uma simples leitura tu entende. Gilgal sempre foi um lugar de preparação para futuras conquistas. E Betel, em hebraico, casa de Deus, lugar de ter experiências com Deus. E Jericó, lugar de conquista. E Jordão, em hebraico, aquele que desce. Vou melhorar. Primeiro você se prepara em Gilgal, depois tem experiências com Deus em Betel, e depois, aí tu conquista em Jericó. Mas para não cruzar a perninha e ficar todo metidinho, engomadinho e não dar glória a Deus, tu vai descer no Jordão, só para saber, quem faz é Ele, quem deu o dom para ti foi Ele, quem é adorado é aquele que te levou às conquistas.
Aí o Elias está com Eliseu, 7.000 estão acompanhando de longe. Elias pegou a capa. Quando ele bate no Jordão, se o pregador é neopentecostal, eu já sei o discurso. A unção está na capa, a unção não está na ferramenta, varão. Quando ele foi bater a capa no Jordão, se esqueceram. No Jordão tem altar escondido. Mas por que o Jordão e o altar do Jordão respeitam Elias? Porque um dia, diz a minha Bíblia, o Elias encontrou um altar quebrado. Eu chorei e dei glória a Deus quando li esse texto. Chorei porque tem uma geração que não respeita os altares que ela não levantou. Mas eu fiquei feliz porque eu sei que um adorador um dia passou ali. Deixa eu ver se tem alguém aqui ainda essa noite. E o que Elias fez? Levantou aquele altar. Quando ele vai bater a capa no Jordão, altar respeita quem constrói altar e tem intimidade com ele. E o Jordão, alguém entendeu? O Jordão abriu, pode passar. Altar respeita quem levanta altares no secreto. Quando ele abriu, atravessou Elias e Eliseu. Aí o Elias vai ser tomado. Eliseu disse: eu quero uma coisa, porque o Elias ofereceu algo. Pede o que tu queres. Se alguém no culto oferecer a unção dele para transferir para você, é heresia. Corre do culto. Não existe transferência de unção. Todo mundo veio com lamparina hoje na Almadeb, mas cada um carrega o teu azeite. Não, mas eu ando com o pregador famoso, ele tem o azeite dele. E você vai orar, vai santificar e carrega o teu. Não, mas eu tenho contato da cantora, ela tem unção. Ela tem a unção dela, o azeite é dela. E você vai para o joelho e busca o teu azeite. Vou dizer só uma vez: se pegar de glória, se não pegar tá tudo bem. Se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 louca. Mas quem trouxe azeite essa noite, deixa eu ver os carregadores de azeite essa noite. Se trouxe a lamparina, deixa o céu encher. Eliseu estabelece prioridades espirituais e disse: eu quero o que é teu e o que vai para o teu primogênito. Eu quero porção dobrada. Dura coisa me pediste. O redemoinho tomou Elias e a capa de Elias desceu para Eliseu. E o que Eliseu fez? Foi bater no Jordão. Quando ele foi bater no Jordão, o altar escondido sabe. Quem tem unção e porção dobrada pode passar, que o altar respeita. Só que agora o Eliseu, já cheio da unção, já está mais velho, pastor. O Eliseu já está sentado na cadeira de balanço, já deixou o Geazi agora fazer a obra no lugar dele. Só que tem um homem com uma posição extraordinária, patente, general da Síria, mas tem uma menina que é escrava e está na casa dele. O nome dela, Deus não está preocupado com nomes. Não, mas eu gosto de púlpito, eu até brigo para ficar um pouquinho, 5 minutos no púlpito. A menina não precisa de púlpito. O púlpito dela foi a casa do Naamã. Se não entendeu, eu vou melhorar. Aquela universidade cheia de marxistas e ateu, ela é o púlpito que você precisa para pregar o evangelho. Vou repetir para esse lado: aquela universidade cheio de sodomita, cheio de ateu, que vive perseguindo a fé, lá é o teu púlpito para você pregar em tempo e fora de tempo. Qual é o meu púlpito? A escola que você está. Qual é o púlpito? É o meu emprego. Lá é o púlpito onde eu anuncio o evangelho através da minha conduta. O Naamã é general, tem posição, tem patente. Procurou todos os médicos, ninguém resolvia a lepra que ele tinha por dentro.
Até um dia a menina levantou e falou assim: olha, minha senhora, eu tenho um segredo, e eu sei aonde está a cura do teu Senhor. E qual é o médico? Não tem médico, não tem hospital, mas tem um profeta. Não é o do Pix, vou repetir, mas tem um profeta. Ele está lá em Israel. Se quiser ir até ele, ele resolve o teu problema. E Naamã se arrumou e foi. Só que Naamã está acostumado, como tem posição, patente, dinheiro, é simples, eu negocio com o profeta de repente vem até minha casa comigo, resolve o meu problema, me cura e está tudo certo. Nem todo profeta negocia. Nem todo profeta tem preço. Tem que ser crente para dar glória agora. Vou repetir: nem todo profeta come na mesa de Jezabel. Tem profeta verdadeiro com pão e água, mas continua servindo a Deus com fidelidade e não negociou a fé. Tem alguém aqui que ainda não negociou a fé? Deixa eu ver tua mão direita aos céus. Adore a Ele. Pregador, tu está dizendo o quê? Nem todo profeta negocia e tem esquema com ele. E Naamã está acostumado a dar carteirada, tem posição, todo mundo bajula. Com profeta verdadeiro não tem bajulação. Geazi vai lá e atende ele. Não, mas um homem importante, não tem problema. Importante é o Deus que eu sirvo. Vai lá. Aí o Geazi foi. O Naamã disse: e aí, como eu faço para falar com Eliseu? Ele deu uma ordem: tu vai descer no Jordão. Se fosse mais humilde, desce uma vez, está resolvido. Como é todo engomadinho, vai descer 7. Aí o Naamã tentou negociar, porque é fácil bater na congregaçãozinha pequena, humilde. Quero ver pregar a verdade no meio de 50 mil, 10 mil, cheio de pastor presidente. Aí eu quero ver se tu é profeta, varão. Aí o Naamã tentou dar um jeitinho. Vamos fazer o seguinte: tem uns rios lá na Síria, é igual Ibiza, é igual Palma de Maiorca. Eu desço lá, está resolvido. Aqui não. O rio lá tem aparência. O rio lá todo mundo conhece. O rio lá tem turismo, mas altar escondido é no Jordão. Alguém levantou a mão. Tua cura está no Jordão. Teu milagre está onde tem altar. Se tem altar, tem presença. Se tem altar, tem cura. Se tem altar, tem profeta verdadeiro para te dizer essa noite: tua cura, o teu milagre vem daqui hoje. Me aguenta mais uns 15 minutos, digam amém. Vocês cantaram bastante também, né? Só que o Naamã foi curado e foi oferecer dinheiro para o profeta. Por 2 motivos o profeta não pegou. O primeiro tu já sabe: o dom é de Deus. Mas eu não vim aqui contar aquilo que você sabe. O segundo é: se tem alguém que tem que receber recompensa, não sou eu. Fácil é tirar foto com Eliseu. Fácil é dar presente para o profeta Eliseu. Tem nome. Difícil é reconhecer que foi a menina sem nome que fez a obra primeiro.
Eu vou pular a parte que o Geazi foi lá mentir para ficar com o dinheiro. Vou pular. Quando o Geazi ficou com a lepra do Naamã, porque é avarento, outro dia eu conto essa história do porquê. Os profetas procuraram Eliseu e disseram: vamos ampliar o lugar que nós estamos, porque enquanto o Geazi estava no meio, não crescia. Tirou Geazi, vamos ampliar o lugar. O problema é, ampliar o lugar, a intenção é muito boa. Difícil é crente que acredita que para ampliar lugar tem que trazer ferramenta de fora. Deus também usa ferramenta de dentro. Aí o machado era emprestado, quando foi usar caiu o machado. Quem perdeu disse: ai, era emprestado. Só que tem um detalhe: aonde o machado caiu? No Jordão. Chama Eliseu. Eliseu tem contato com o altar. Quem não tem contato com o altar só vive de jargão. Quem não tem contato com o altar necessita de movimento para o culto fluir. Mas quem tem contato com o altar não precisa de jargão, não precisa de entretenimento, não precisa de movimento. É só falar que o altar responde. Eliseu falou com o machado, o Jordão bateu continência. Esse eu conheço. O machado subiu. Segura que tu vai dar glória agora. Altar não fica devendo nada para ninguém. Quer saber o final? Diga bem forte: eu quero. Só que o altar que está no Jordão precisa de algo. Todo altar precisa de cordeiro e fogo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca governador da Galileia, Lisânias, teu irmão, da região de Traconites, e Filipe da região de Abilene, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, estavam no templo. Mas a palavra de Deus estava onde? No templo? Não, estava no Jordão. Com quem? Um profeta por nome João Batista. Porque no Jordão tem altar, tem profeta verdadeiro e tem uma palavra. E quando disser essa palavra, se não quiser, não precisa levantar e nem dar glória a Deus. Mas só se for crente que renunciou ao mundo, pegou a cruz para seguir. Qual a palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos, 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 que é chegado o reino do céu. No altar no Jordão tem multidão, mas é deserto, é Jordão. Por que não foram para o templo? Porque aonde tem altar, tem presença. Onde tem palavra, tem presença. Mas está faltando o cordeiro. Mas no meio da multidão, João Batista olhou e disse: se estava faltando, não está mais. Tem alguém ali? Parece que os crentes aqui da Almadeb conhecem ele. Tem alguém no meio da multidão? Quem é ele? Eis o Cordeiro de Deus. Estou sentindo Deus aqui. Eis o Cordeiro. Eu já tinha pulado da cadeira. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só quem veio para adorar a Ele, pula da cadeira, levanta a mão para cima e adore. Sinta a presença do Espírito Santo essa noite.
Vai levar esse glória a Deus para a cidade que tu veio, ou vai deixar tudo aqui essa noite? Tem altar, tem palavra, tem cordeiro. Está esperando o que para encher uma débito de glória? Não fique esperando eu dizer para você abraçar 3 ou 4 para você dar glória. Quem trouxe azeite de casa não precisa de movimento do pregador essa noite. Quem não trouxe azeite, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio de Deus essa noite. Não vai ter fundinho musical, não vai ter bateria. Quer ser cheio? É palavra, é palavra, é palavra, é palavra que enche. Quem quer? Quem quer? Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz. Se quer seguir modismo, fica aí. Mas se quer seguir Jesus, se quer seguir a palavra, pode adorar a Ele essa noite. E camandará baçou, ira baçou e camandará, ira bacamandará baçou. Só quem já foi batizado com o Espírito Santo, deixa eu ver o sinal de novas línguas. Pregador, eu vim frio para o culto. Seja batizado agora em nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio. Você que está em casa essa noite, assistindo pelo YouTube, seja cheio, seja cheio, seja cheio essa noite. Oh, glória a Deus! O Cordeiro está na casa essa noite. O Cordeiro está na casa essa noite. Se precisa de movimento, nem pula da cadeira, fica com a mão baixada. Mas se veio e é cheio pela palavra, cadê os crentes essa noite? Tem altar, tem cordeiro. Tá faltando o que, pregador? Fogo. O céu abriu no Jordão, e quem está sobre ele? Uma pomba. Tem cordeiro embaixo, tem pomba em cima, e uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado. Deus só fala onde tem altar levantado. Este é meu filho amado. Deus só fala onde está o cordeiro. Este é meu filho amado. Segura e eu encerro. Segura e eu encerro. Mas tem um outro altar. Aonde está esse outro altar? É um madeiro em cima do Gólgota. Só é transformado quem passa por este altar da cruz. E lá tem o que? Tem cordeiro. Só para que no terceiro dia ele levantasse um novo altar. E cadê esse novo altar? Está me olhando com essa cara de pentecostal, dando glória a Deus essa noite. Mas cadê o fogo? Cumprindo-se o dia de Pentecostes.
Ai, meu Deus do céu. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, alguém já entendeu? Quando de repente, um vento veemente e impetuoso deixou ouvir as línguas repartidas como que de fogo. Todos foram cheios da presença de Deus. Só quem é altar essa noite e é incendiado pelo Espírito.